Vamos lá, galera. Retornando, aula 11, bloco 2. Agora a gente vai ver o seguinte. Até aí, nós vimos na aula 10 e o primeiro bloco da aula 11, a gente estudou princípio fundamental de contagem e fez questão do princípio fundamental de contagem. Estudou arranjo, fez questão de arranjo. Estudou combinação e fez questão de combinação. Que eu preferi mudar essa pegada justamente porque, como é um assunto que não cai muito em prova e muita gente tem dificuldade, a gente trabalhou assim. Agora a gente vai ver como cai no concurso, né? Você que vai ter que adivinhar se a questão é a ordem é importante, que vai ser um PFC ou um arranjo, ou a ordem não é importante e vai ser uma combinação. Então vamos começar com essa aí, questão clássica de 2009, e a gente vai vendo daqui a pouco as questões mais atuais, certo? Um professor propôs dividir sua turma em 7 grupos de alunos. 7 grupos de alunos. Os elementos de um dos grupos ficariam no centro de uma circunferência, está aí o desenho, e os demais grupos posicionados em 6 locais bem determinados sobre a circunferência. Então aqui ele já disse que você vai ter uma coisa circular, né? Então e os demais grupos posicionados em 6 locais bem determinados sobre a circunferência teriam a incumbência de questionar os elementos do grupo do centro. A respeito do centro, a respeito de um assunto pré-agendado. A figura abaixo ilustra a posição dos 7 grupos. Então você tem o grupo do centro, dos 7 grupos totais, o grupo do centro e os 6 que vão ficar ao redor. Nesse caso, a hora que ele sinaliza que é análise combinatória, o comando, a quantidade de formas possíveis e distintas de se organizar o grupo dos questionadores e questionados será igual a... Então, ó, deixa eu botar aqui para ficar questionadores e questionados, certo? E ele diz lá o quê? E os demais grupos posicionados em 6 locais bem determinados sobre a circunferência, esses que estão lá de fora teriam a incumbência de questionar os elementos do centro. Então, os questionadores são os que estão ao redor. Então, esses que estão ao redor, são 6, eles só vão permutar entre si. Só que permutar entre si uma circunferência, ou seja, ao redor é o quê? Permutação circular dos 6, que nós vimos que uma permutação circular de n é n menos 1 fatorial. Então, a permutação circular de 6 vai ser 5 fatorial. Então, isso aqui vai ser 5 fatorial. E vezes os questionados. Como é que eu posso selecionar o grupo dos questionados? Eu tenho 7 escolhas, né? São 7 grupos. 1 vai para o centro e 6 ficam ao redor. Então, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Possibilidade de escolha dos questionados. Então, vai ser uma permutação circular de 6, que é 5 fatorial, que vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Ou vezes 2 vezes 1. 20, 60, 120 vezes 7. 7 vezes 12, 84. Então, nós teremos 840 possibilidades. Você lê, parece que é uma coisa complicada. Tem que ter só calma, ver qual foi a pergunta. Ó, regra do E. Tem 6 para só mudar de lugar. 6 fatorial. Certo? E agora, porque teve ordem. Porque não foi combinação, porque teve ordem. Porque você tinha quem vai ser escolhido para questionar e os questionados. Só que, para quem vai ser questionado, eu tenho 7 possibilidades. Escolhe uma, vai estar lá no centro, e os outros 6 vão permutar. Percebeu? Vem comigo. Questão 2. Outra questão antiga, clássica. A quantidade de números diferentes, de novo, ó, quantidade ao comando, análise combinatória,
que se obtém permutando, e ainda facilitou aqui sua vida, permutando de todos os possíveis, de todos os modos possíveis, os algarismos do número 25.554.252 é igual a... Aí, se vocês lembrarem, quem estudou pelo bizuzinho, quem tentou fazer, viu que quando a gente chegou lá na permutação com repetição, eu falei, cai muito em forma de anagrama, mas pode aparecer com símbolos, 3 triângulos, 4 retângulos, 6 quadrados, e com números. Então, ó, isso é uma permutação com repetição. Aqui eu tenho 2 mais 3, 5 e 3, 8, dos 8 algarismos, 8 fatorial, dividido pelos algarismos que se repetem, né? Então, você tem aí, ó, o 2 aparece 1, 2, 3 vezes, 3 fatorial, e o 5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, dos 8 números, o único que não se repete é o 4, mas o 2 se repete 3 vezes e o 5, 4 vezes. Então, isso vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Parei em cima no maior fatorial do denominador. Então, parei no numerador em 4 fatorial, que era o maior fatorial do denominador. E no denominador eu faço fatorial de 3, 3 vezes 2, né? 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 fatorial. Corto 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Então, corto 6 com 6. Então, vai ficar o que aqui em cima? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, 40. Vezes 7, 4 vezes 7, 28. 280. Tranquilidade. É só lembrar que permutação com repetição cai muito com anagrama, mas pode ser repetição de números, de figuras, de resultados. Vamos embora. Questão 3. Questão... Ora, filha. Essa mesinha hoje está me dando trabalho. 3. ESAF, outra da ESAF. ESAF gosta de análise combinatória. 2010, mas é uma questão também interessante para a gente não, na hora da prova não aparecer novidade, né? Porque eu vim batendo em todo o curso. Tentar fazer que não apareça na hora da prova novidade. Beatriz é fisioterapeuta e iniciou em sua clínica um programa de reabilitação para 10 pacientes. Para obter melhores resultados neste programa, Beatriz precisa distribuir esses 10 pacientes em 3 salas diferentes. De modo que na sala 1 fiquem 4 pacientes, na sala 2 fiquem 3 pacientes e na sala 3 fiquem também 3 pacientes. Assim, o número de diferentes maneiras, de novo, análise combinatória, número de diferentes maneiras, que Beatriz pode distribuir seus pacientes nas 3 diferentes salas, né? Então, de 10 pacientes, eu colocar na sala 1, de modo que na sala 1 fiquem 4, eu vou querer de 10, pega 4. A ordem é importante? Não. É uma combinação de 10, 4 a 4, vezes, e na sala 2, 3, então a combinação de 10, 4 a 4. Então eu escolhi 4 que ficaram na sala 1. Restaram 6 para a sala 2. Na sala 2 vão ficar 3 pacientes. Então desses 6 eu vou escolher 3. É uma combinação. E já peguei 4 para a sala 1 e 3 para a sala 2. 4 e 3, 7. Então, como o total de pacientes é 10, eu vou ter agora uma combinação de 3, 3 a 3 para a sala 3. Né? Sala 1, combinação de 10, 4 a 4. Escolhi 4. Ficam 6 para a sala 2. Combinação de 6, 3 a 3. Escolhi 3, sobraram 3 para a sala 3. Combinação de 3, 3 a 3. Então, combinação de 10, 4 a 4, o 10 cai 4 vezes, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, e o 4 cai, 4 vezes 3, vezes 2. Vezes, combinação de 6, 3 a 3, o 6 cai 3 vezes, 6 vezes 5 vezes 4, e o 3 cai,
3 vezes 2. E uma combinação de 3, 3 a 3, dá. Vai ser igual a 1, né? Que seria o 3 cai 3 vezes e embaixo o 3 cai. Então dava 1. Ou então, como eu falei lá, se quiser visualizar melhor, pela fórmula seria 3 fatorial sobre 3 fatorial e 3 menos 3, 0 fatorial. Então isso vai dar 1. Aqui eu tenho 8 no numerador e 4 vezes 2, 8 no denominador. Então eu vou cortar 4 vezes 2, 8. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 10, 30 vezes 7. 7 vezes 3, 21. 210. E aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Eu vou simplificar com 6. Vai ficar 5 vezes 4, 20. Então isso vai dar 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 4.200. Letra C. Tranquilo, é só você lembrar agora que ele fez isso na sala 1, e na sala 2, e na sala 3, mas a ordem não era importante. Eu quero para a sala 1, de 10, escolher 4. Para a sala 2, de 6, escolher 3. E para a sala 3, de 3, escolher 3. Então, o E, você vê que o método, o princípio da adição e o da multiplicação, ele vale no PFC, no arranjo e na combinação. Se ficar implícito ou explícito, o E ou o E é o princípio multiplicativo, o ou o aditivo. Resta saber depois se a ordem é importante. Beleza? Simbora. 4. No primeiro turno do campeonato piauiense, agora manda FGV, ó. Piauiense de futebol, 6 times participam, mas somente 4 chegam às semifinais. O número de possibilidades, já me disse que a análise combinatória é um número de possibilidades diferentes para o conjunto dos 4 times que estarão nas semifinais aí reparei a análise combinatória. Vai ser, a ordem é importante para ser um PFC ou um arranjo, ou a ordem não é importante? Não. Se ele dissesse assim, 4 chegam às semifinais, sendo que os 2 primeiros vão ter a vantagem. Vão possuir vantagem, ou de jogar por 2 empates, ou de jogar a primeira partida na casa do adversário e a segunda partida na sua casa, no seu estádio. Aí, a ordem desses 4 seria importante e seria um arranjo de 6, 4 a 4. Ou um PFC, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Mas na hora que ele disse que dos 6, 4 chegam às semifinais, a ordem não importa. Então, isso é uma questão tranquila de uma combinação de 6, 4 a 4. Que agora que a gente já falou na propriedade da combinação complementar, em vez de eu fazer o 6 cai 4 vezes, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e o 4 cai, para perder tempo, eu sei que uma combinação de 6, 4 a 4 é igual a uma combinação de 6, 2 a 2. Ó. Porque P1 mais P2, 4 mais 2, dá 6. Então é melhor fazer aqui. Ó. O 6 cai 2 vezes, 6 vezes 5, e o 2 cai. Dividido por 2 vezes 1. 30 por 2, tá? 15, letra C. Vai mudando a banca, a tranquilidade é a mesma. É evidente que vai ter uma questão ou outra que você tem que raciocinar mais. Mas é treino. A ideia é essa. Quanto mais questões você fizer, você conhecer as bancas, estou variando banca, vai ter uma hora que vai ter muito CESP, como sempre. Mas nessa até que também tem ESAF, que a ESAF também bota muita análise combinatória. E FGV, como distribui proporcionalmente os assuntos, sempre cai. O CESP que nós falamos, né? Vai ter CESP para a gente treinar. Mas o CESP normalmente é lógica e alguma coisa de conjunto. Aí uma vez na vida cai uma de combinatória, ou uma de probabilidade, que vai ser o nosso próximo assunto, ou de verdades e mentiras. Mas a ideia é a gente ver todas as bancas e bater mais, a depender do assunto, naquela banca que mais exige. Simbora? 5. OCESP aí 2015. Em um campeonato de futebol amador de pontos corridos, do qual participam 10 times,
Cada um desses times joga 2 vezes com cada adversário. O que totaliza exatas 18 partidas, né? Porque são 10 times. Então, cada time, você sai um. Se seu time, meu time aqui em Salvador é o Bahia. Então, como são 10 times, eu vou jogar com os outros 9 2 partidas. Uma na casa do adversário, uma na minha casa. Então, 2 vezes 9, o que totaliza 2 vezes 9, 18 partidas cada time. Mas ele, como sabe que ninguém é obrigado a saber disso, gostar de futebol, ele diz o que totaliza 18 partidas. Considerando que o time vencedor do campeonato venceu 13 partidas e empatou 5, então das 18, o time vencedor venceu 13 e empatou 5. É correto afirmar que a quantidade ao comando de maneiras possíveis para que esses resultados ocorram dentro do campeonato é... Então, observe. Ele disse que o time venceu 13. Vamos botar aqui, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E empatou 5. Empatou 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele não disse que foi necessariamente nessa ordem. Pô. Ele pode ter ganho as 2 primeiras, empatou a terceira, aí ganhou 4, empatou 2. Contanto que isso aqui deu um total de 18. Mas ele não me falou qual é a ordem. Certo? Então, a ordem importa. Ele tem isso, mas a ordem importa porque eu não sei exatamente em que ordem está. Só que a ordem importa, mas o que eu vou é permutar de lugar esses resultados. Na hora você 13, ele podia ganhar, dificilmente vai acontecer isso, mas ganhar as 13 primeiras e empatar as 5 últimas, podia empatar as 5 primeiras e vencer as 13 últimas, ou como eu botei aqui, né, ganha 2, perde 1, ganha 3. Então o que eu sei é que os resultados se repetiram, mas eles vão permutar entre si. Então isso é uma permutação com repetição, que pode aparecer com anagrama, com figura geométrica, como já falamos, certo? Com números, fizemos nesse instante uma, né? Aquele que o 2 se repetiu 3 vezes, o 5 4 vezes, eram 8 números. E pode aparecer com resultados iguais, com coisas que a pessoa respondeu sim a tantas perguntas e não a outras. Você vai visualizar permutação com repetição. De quê? Dos 18 resultados, só que dividido foram 5 empates, 5 fatorial, e 13 vitórias, 13 fatorial. Então vai ser 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que eu não preciso botar 1, vezes 13 fatorial. Corto 13 fatorial com 13 fatorial. E aqui vai ter que fazer conta, não vai ter muito para onde correr. Mas é bom, já que a gente vai fazer conta, vamos tentar trabalhar com os menores números possíveis. Né? Então eu tenho 18 no numerador, e tenho 3 e tenho 2 no denominador. Então eu vou dividir. 18 por 3 vai dar 6. 17 é um número primo. 16 por 4. 16 por 4 dá 4. 15 por 5. 15 por 5 dá 3. E 14 por 2. 14 dividido por 2 e dá 7. Né? Então eu fiquei no numerador com... O que a gente pode fazer aí? Aí vai ser a critério de cada um. Né? Eu posso fazer 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Então, aí vai depender de facilidade de cada um multiplicar. Né? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. 84 vezes 6, deixa eu fazer aqui. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 8, 48 com 2, 50. Vai ficar 504. E agora eu tenho que multiplicar por 17.
504 vezes 17. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes nada é nada, é 2, 2. 7 vezes 5, 35. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes nada é nada, 1 vezes 5 é 5. 8, 6, 5, 8. Vou só repassar as contas. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Vezes 6, 6 vezes 4, 24, vão 2. 8 vezes 6, 48 e 2, 50. Beleza. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes nada, 2, 2. 7 vezes 5, 35, ok. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes nada é nada, 1 vezes 5 é 5. 8, 6, 5, 8. 8.568, ele é superior a 8.000, letra C. Então é conhecer a questão. Pô. Se você vai para uma questão dessa sem ter feito algumas parecidas, chegar na hora da prova, você viu com anagrama só. Se for livro, só vê com anagrama. A gente aqui viu que pode ser com número, com símbolo, mas pode ser também com alguma coisa que se repita. Respostas, tem uma que já caiu, acho que não sei se foi SESC ou FGV, e o cara dizia, respondeu sim a tantas perguntas e não a outras. Então, já chama atenção para você. O sim e o não se repetiram, mas você não sabe a ordem, igual aqui. Venceu e empatou. Venceu e empatou, mas eu não sei a ordem. Ok? Então, vamos embora. 6. Outra de ESAF. Como eu falei, né? ESAF gosta muito de análise combinatória. Desculpem. Dos aprovados em concurso público, os 6 primeiros foram Ana, Bianca, Carlos, Danilo, Emerson e Fabiano. Esses 6 aprovados serão alocados nas salas numeradas de 1 a 6, sendo um em cada sala e obedecendo a determinação de que na sala 1 será alocado um homem. Então, observe que agora a gente teve uma restrição. Vão ser 6 salas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que tem uma restrição. Nessa sala 1, será alocado um homem. Então, quantas possibilidades, vamos começar logo pela restrição. Quantas possibilidades eu tenho de escolher o homem que vai ficar alocado na sala 1? Quem são os homens? Ana, Bianca. Então, na sala 1 pode ter Carlos, ou Danilo, ou Emerson, ou Fabiano. Então, botou CD, ele botou A, B, C, D, E, F, né? Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha do homem que vai para a sala 1. E os outros 5, você cada um em uma sala, você pode dizer que é uma permutação dos 5, eles vão trocar de lugar. E o que é uma permutação de 5? Nós vimos que é também um PFC, né? Então, para escolher, vou colocar aqui como 4 vezes, isso aqui entre colchetes, né? 4 possibilidades para a sala 1, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, para as outras salas, eu tenho 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 possibilidades. Então, eu tenho 4 vezes 120, que vai dar 480, a letra B de bola. Então, é só ter calma, né? E lá existiu uma restrição, que foi a escolha da sala 1, 4 possibilidades. O restante, os outros 5 vão permutar entre si, que é, como a gente já vem falando, o PFC. 7. ESAF de novo. Observe que a gente veio fazendo o quê? Teve assunto que foi pegada CESP dividido com FCC. Lá o comecinho de teoria. Quando a gente chegou em argumento, foi CESP, teve muito FGV que gosta de argumento. Agora aqui já tem menos CESP, cai também, mas o que eu pincelei várias questões de CESP, a gente vai ver até várias. Porque como não cai muito, se eu não pincelasse, a gente ia ficar sem uma referência para quem vai fazer um concurso de CESP. Mas quem gosta mais disso é FGV e principalmente ESAF. Certo? Na prateleira de uma estante encontram-se 3 obras de 2 volumes e 2
obras de 2 volumes. Dispõe-se, portanto, de um total de 10 volumes. Assim, o número, vou ser chato, mas para a gente não confundir, porque nosso próximo assunto é probabilidade. Tem gente que diz, mas Augusto, eu confundo análise combinatória com probabilidade. Não tem como. Lá o cara vai dizer qual a probabilidade de tal coisa acontecer, ou qual a porcentagem disso aqui acontecer. E a gente vai ver que probabilidade é um número entre 0 e 1, ou seja, de 0 a 100%. E aqui não, ele vai perguntar o número de maneira distinta, o número de possibilidades. Não vai perguntar qual a probabilidade ou o percentual. Ele vai querer saber o número de possibilidades, a quantidade de maneiras, certo? O número de diferentes maneiras que os volumes podem se organizar na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. Então, os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados. O que é que isso significa? Uma coisa que a gente falou muito lá em PFC, arranjo, permutação. Fiquem, se nunca vai ficar separado, eles vão ficar sempre juntos, né? Então, quando a gente trabalhou com permutação, principalmente, nós falamos muito isso, né? Que eu dei aquela palavra estudo, e a gente pediu anagrama, depois quantos começam com consoante, depois quantos possuem as letras E e S juntas nessa ordem, que eu disse que cai, e depois eu chamei a atenção, mas o que mais cai é juntos. A gente fez isso em permutação circular também, de modo que a presidenta e o vice fiquem sempre juntos, e tinham umas 4 ministros. Então, para não ficar manjado, fiquem sempre juntos, o cara botou nunca fiquem separados, ou seja, ficam sempre juntos. O que é que significa ficar sempre junto? Nós falamos o quê? Na hora que você vai ficar sempre junto, eles vão ocupar uma única posição e permutam entre si. Eu vou escrever isso cá embaixo para a gente visualizar. Vamos fazer primeiro aí o seguinte. São 3 obras de 2 volumes, então eu vou botar aqui, ó. Chama isso de obra 1 com 2 volumes. Tem outra obra com 2 volumes. A obra 2 também tem 2 volumes. E mais uma terceira obra também com 2 volumes. Então eu tenho 3 obras de 2 volumes, mais 2 obras de 2 volumes também, certo? Então tenho mais 2 obras. Eu vou chamar essa de obra 4, de 2 volumes, e mais uma, obra 5. Então, tem 3 obras de 2 volumes e 2 de 2 volumes. Aí ele diz agora, assim, um número de maneiras diferentes que podem ser organizados na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca fiquem separados, ou seja, fiquem sempre juntos. A gente viu que ficou junto, ó. Você amarra eles aqui, ó. Esses vão estar sempre juntos, esses também, esses também, esses também, esses também. Então nós vimos que ficar sempre junto significa ocupam uma única posição. Então, se os 2 volumes vão ficar sempre juntos, eles vão ocupar uma única posição. Aqui a gente amarrou aqui. Só que a gente viu que ele não falou fiquem sempre juntos nessa ordem. Primeiro a obra 1, depois a 2. Então, como ele falou, fiquem sempre juntos. Além de ocuparem uma única posição, nós vimos que permutam entre si. Fizemos no mínimo aí umas 4 questões nessa ideia, certo? Então, ó, ocupar uma única posição. Então, ocupar uma única posição vai significar o quê? Ó? A obra 1 são 2 volumes, mas ocupa uma única posição, a 2, a 3 e a 4. Então, elas vão ficar, é como se estivessem amarradas, são 5 obras de 2 volumes, então ocupam uma única posição. Então, elas vão só permutar entre si, 5 fatorial, permutar as obras. E agora, com a única posição. E permutam entre si, que são os volumes. Cada uma vai funcionar como uma coisa só.
mas os volumes também vão permutar. Ora, o volume 1 na frente e o 2 atrás, ora o contrário. Então, como são 5 obras, vezes o fatorial da obra 1, da 2, então, dos volumes da obra 1, dos volumes da obra 2, dos volumes da obra 3, da 4 e da 5. Então, nós vimos muito isso. Funcionou, ocupou a única posição, 5 fatorial, então, para a gente ganhar espaço lá embaixo, 5 fatorial, a gente já viu que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dá 60, 120. E 2 fatorial é 2 vezes 1. Então aqui fica a critério. Se fizer 2 à quinta, 32, vai fazer 32 vezes 120. Como é vezes 2, é melhor fazer aqui. 120 vezes 2, 240, vezes 2, 480, vezes 2, 960, vezes 2, 1920, vezes 2, 3.840. Então, parece que é uma questão difícil, mas depois vocês fazem o quê para a gente fechar o bloco? Como eu falei, tem no mínimo 4, acho até que tem mais. E nós vamos fazer mais alguns. Pega isso e faz o seu resumo. A gente teve questão dessa linha com os anagramas da palavra estudo, depois teve com esse da presidente e da vice, teve mais esse, vamos fazer outros, bota tudo num resumo, que essa é uma questão que aparentemente é de nível alto, mas se você tiver treinado, é um tapa. Descansar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco.